meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Conteúdo aqui não precisa nem falar, esse conteúdo de agora aqui vai tirar dúvidas, vai trazer um conhecimento valioso. Você aí que está com processo judicial, você que recebeu um não numa perícia aí do INSS, o perito indeferiu, daquele jeito, né? Aquela perícia que é feita no INSS, que não se dá atenção, não se olha a documentação. Esse vídeo é para você. O que eu vou revelar aqui é muito importante, tá? Quando o segurado do INSS necessita realizar uma perícia judicial para comprovar a sua condição de incapacidade para o trabalho, é natural surgirem dúvidas, né, do que ocorre após essa etapa. A perícia judicial, pessoal, é um procedimento que envolve aí uma avaliação de um perito e tem o objetivo de analisar se o segurado realmente ele possui condições de retornar ou permanecer no mercado de trabalho. Ao passar pela perícia judicial, essa lá na Justiça, existem alguns possíveis desdobramentos, dependendo do resultado obtido. Primeiramente, é importante destacar que a perícia judicial é realizada a pedido do segurado e não do INSS. Foi você que procurou a Justiça. É preciso que o segurado tenha um processo judicial em andamento para que a perícia seja solicitada. Se a perícia constatar a incapacidade do segurado para o trabalho, será emitido um laudo comprovando essa condição. Esse laudo servirá como uma prova documental para o processo judicial e pode influenciar diretamente na decisão do juiz em relação ao pedido do benefício de incapacidade. Caso o segurado já esteja recebendo um benefício do INSS, como o auxílio-doença, por exemplo, o resultado da perícia pode implicar em uma revisão desse benefício. O juiz poderá determinar a cessação, prorrogação ou conversão do benefício, dependendo da situação constatada pela perícia. Olha aí, o juiz ele pode cessar sim, tá? Nós vamos ver mais para frente, e se o perito judicial constatar que existe a incapacidade, o que o juiz pode fazer? Ele pode cessar a prorrogação. O que o juiz pode fazer? Lembra da data de cessação do benefício, que eu sempre falo? O juiz pode colocar 1 ano, 2 anos aí para esse segurado receber o benefício. Agora, se o laudo, por exemplo, disser que é uma incapacidade, que não tem mais condições para nenhum tipo de trabalho, para retornar à sua função e nem reabilitação, o juiz mesmo pode fazer a conversão, dependendo da situação constatada. Fique bem claro isso. Por outro lado, se a perícia concluir que o segurado possui condições de retornar ao trabalho, o juiz poderá determinar o encerramento da incapacidade. Nesse caso, o segurado vai precisar retomar as suas atividades profissionais e não terá mais direito ao auxílio-doença. Bom, em ambos os cenários é importante ressaltar que o processo judicial continuará seguindo seu trâmite normalmente, independente do resultado da perícia. Mesmo se o perito colocar lá que você não tem nada, que você não existe incapacidade em você, o processo continua. Ou seja, né, mesmo que a perícia seja favorável ao segurado, também não significa necessariamente que está garantido o benefício por incapacidade. Tem esses dois pontos, tá? Se for desfavorável, não quer dizer que você perdeu o processo. Mas também, se for favorável o laudo do perito judicial, não quer dizer que o processo está ganho. A coisa é complicada, pessoal. Não é assim tão simples. O segurado ele deve estar ciente de todo o processo envolvendo a perícia judicial e o INSS pode ser complexo e demandar tempo esse processo. Por isso, é fundamental, né, contar com o auxílio, por exemplo, de um advogado. Muita gente reclama, né? O advogado é a profissão dele, pessoal. Ele estudou para isso. Se você contratar um advogado, ele tem direito a honorários. Você pode entrar num acordo, no caso aí, de processos contra o INSS, que geram sempre atrasados, fazer um acordo que no final ele tire aí os honorários. Mas é importante, eu já falei em outros isso, por exemplo, o mandado de segurança. Se você tem um advogado acompanhando você desde o início do processo, é interesse dele ganhar a sentença, né, conseguir o benefício, por quê? Porque ele vai garantir os seus honorários. Então, o mandado de segurança, quando o INSS não cumpre um prazo, ele não cobra. Agora, você entrou sem advogado na Justiça Federal e acontece a necessidade de entrar com mandado de segurança, que é uma outra ação e é obrigada a presença de um advogado. Você vai acabar pagando uma grana alta, porque não é pouco, tá? E esse advogado, ele conhece os trâmites, ele pode conduzir melhor, ele pode conseguir uma tutela antecipada num caso de emergência. Bom, em resumo, depois que você passa na perícia, vai acontecer uma determinação, uma convicção do juiz, dependendo do resultado obtido, né? Se for constatada a incapacidade, o laudo vai servir como prova documental para o processo judicial. Já se for constatado que o segurado está apto a retornar ao trabalho, o benefício pode ser encerrado. Embora a perícia seja um passo importante,
É essencial lembrar que o processo judicial continua normalmente. Às vezes nos deparamos com história de pessoas que precisam, recorrer à justiça para tentar garantir os seus direitos junto ao INSS. Porém, muitas vezes fica a dúvida: quanto tempo um processo judicial contra o INSS leva lá na justiça? Bom, antes de respondermos essa pergunta, é importante entender como funciona um processo judicial contra o INSS na Justiça Federal. Quando um segurado se sente lesado e acredita que o INSS negou o seu direito, é possível entrar com uma ação na Justiça para reverter essa situação, mas você tem que ter uma negativa do INSS. No entanto, é necessário lembrar que cada processo possui especificidades, tá? O que pode influenciar diretamente na duração do trâmite processual. Alguns fatores podem impactar o tempo de duração. Por exemplo, a complexibilidade do caso, a quantidade de processos em tramitação no juízo competente, a eficiência do sistema judiciário em cada região. De modo geral, quando um processo é movido contra o INSS, é necessária a realização de diversas etapas, como análise do pedido, apresentação de documentos e provas, manifestação da parte contrária, que é o INSS, audiência, por exemplo, de conciliação, quando é aplicável, e a sentença final. Essas etapas podem levar meses e, em alguns casos, até anos para serem concluídas. Além disso, é comum ocorrerem eventuais recursos, que podem prolongar ainda mais a duração do processo na Justiça. Outro fator a considerar é a possibilidade de conciliação. Em alguns casos, as partes envolvidas podem chegar a um acordo antes mesmo da sentença final, o que pode acelerar o desfecho aí do processo. Nós falamos, que foi criado até um site pela Justiça para tentar fazer acordos em casos do INSS. Você não viu vídeos anteriores? É o que eu sempre falo. Vale a pena você ficar antenado aqui nos nossos conteúdos diários para você ser atualizado. É importante ressaltar que o tempo de duração de um processo contra o INSS, ele pode variar consideravelmente de acordo com as peculiaridades de cada caso. Não é possível estipular um prazo exato devido a particularidades até do sistema judiciário. Por isso, é recomendado que você esteja bem assessorado, que possa acompanhar de perto o desenvolvimento, buscar soluções mais céleres possíveis. O importante é ter paciência e estar ciente do tempo de duração. Assim, embora não seja possível precisar exatidão quanto tempo dura um processo judicial, é fundamental buscar informações adequadas, ter um bom suporte jurídico, preparar-se para um possível período de trâmite processual prolongado. O importante é não desistir dos seus direitos, pessoal, e buscar na justiça de forma perseverante. Você pode acompanhar o andamento do seu processo através dos sites dos TRFs. Você pode, por exemplo, pegar o número do processo ou pedir para um advogado e você vai acompanhar ali, não precisa nem telefonar para o advogado. Bom, depois de passar pelo processo judicial, muitas pessoas se perguntam o que acontece quando obtém, por exemplo, uma sentença favorável. O segurado ganhou, o juiz reconheceu em relação ao benefício. Bom, essa dúvida é comum, já que envolve uma série de etapas, procedimentos que precisam ser aí seguidos para garantir o recebimento dos valores devidos. Uma vez que o segurado recebe a sentença favorável, os próximos passos é aguardar a intimação oficial do INSS sobre a decisão judicial. Essa intimação é feita por meio de documento chamado ofício, é de responsabilidade da Justiça, que é encaminhado pelo juiz responsável diretamente para o INSS. Após o INSS receber o ofício, ele tem um prazo determinado por lei para cumprir essa sentença judicial. Esse prazo pode variar dependendo da complexibilidade e a quantidade de benefícios que precisam ser concedidos e revisados. Aí nós estamos falando da implantação do benefício e o primeiro pagamento. Durante esse período, o segurado deve ficar atento a acompanhar o andamento do processo. Para isso, pode ser necessário você entrar em contato com o INSS, um auxílio junto aí à Procuradoria, ao telefone 135. Uma vez que o prazo determinado para o cumprimento da sentença termina, o INSS deve efetuar valores devidos ao segurado. Esses valores podem corresponder a atrasados referente ao período em que o beneficiário não foi corretamente concedido, além de valores mensais a partir da decisão judicial. Bom, caso o INSS não cumpra a decisão do prazo estabelecido, o segurado pode recorrer novamente à Justiça. É o mandado de segurança, para exigir os pagamentos devidos. Nesse caso, o INSS estará sujeito a penalidades e sanções legais por descumprimento de sentença. É importante ressaltar que cada caso é único, o acompanhamento
por exemplo, do advogado é essencial para garantir esses direitos, né, quando chega nessa fase, e que o segurado, né, tenha os seus direitos respeitados. É fundamental que você acompanhe esse caso de perto, dentro do site do TRF que está em andamento o seu processo, porque você precisa ficar atento. Caso você não sabe o prazo, mas lá no site você consegue saber o período estipulado, quando vai acontecer. Quando o segurado ele perde também um processo, olha lá, não é só ganho, também pode perder. Muitas pessoas ficam se perguntando o que pode ter levado o juiz a essa decisão. Bom, existem diversos fatores que podem influenciar o resultado de um processo, né? Que é importante você também saber, como nós também sempre falamos com relação ao INSS. Em primeiro lugar, é fundamental que o segurado esteja com a documentação em ordem. Olha, isso nós estamos falando da justiça, mas serve no INSS. E que apresente provas consistentes que tem direito ao benefício pelo qual está pleiteando. Muitas vezes a falta de documentação adequada ou a apresentação de provas frágeis podem levar à decisão desfavorável por parte do juiz. Além disso, é importante que o segurado esteja representado, né, que possa também ter argumentos de forma clara, convincente perante ao juiz. A falta de um bom suporte jurídico também pode ser determinante para a derrota do processo. Outro aspecto que pode ser considerado é a legislação previdenciária. Muitas vezes o juiz pode fundamentar a decisão com base na interpretação da lei e normas que regem o INSS. E é importante que o segurado ele esteja ciente e saiba como também utilizar essa legislação ao seu favor. Tá? Bom, em suma, o segurado que perde um processo na justiça, é fundamental analisar todos os aspectos que podem e levaram a essa decisão, buscar uma orientação nesse caso, né, para ver se que pode ser feito, entrar com um novo pedido no INSS, tentar novamente. O importante, pessoal, é não desistir, é ser perseverante. Nós sempre avisamos e deixamos cientes aqui, vocês, através desses conteúdos, que o INSS não é para amadores. O INSS não brinca, tá? E você tem responsabilidades. Vocês viram documentação, quando eu falo no INSS, também vale na justiça. Documentação é prova da sua incapacidade. Quanto mais atualizada, quanto mais elementos tiver dentro, por exemplo, de um laudo, um exame, um tratamento, um histórico cirúrgico, um receituário médico, tudo isso vai ajudar dentro do INSS e também no processo judicial. Então, olha como vale a pena, tá? Meu amigo e minha amiga, eu espero que esse vídeo tenha sido importante, como eu falei, né, no início, que ele iria tirar muitas dúvidas, trazer um conhecimento valioso. E olha lá como é importante você acompanhar o processo judicial. Não é simplesmente coloca na justiça e esquece. Não, é importantíssimo, tá? Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha aí com um amigo, parente, família, vizinho, conhecido, pessoas que podem estar no INSS e nem sabem que essa informação existe. E se você indicar o canal, não só esse vídeo, eles vão ter um conhecimento muito vasto para lidar aí com esses problemas do INSS. Você vai estar ajudando essas pessoas, tá? E para você que ainda não é inscrito, está chegando agora, se inscrever é uma ótima atitude sua, porque você vai receber atualizações constantemente que vão te ajudar, muitas vezes a resolver um problema de dias, de semanas ou até de meses no INSS. Tá? Nossos conteúdos servem para isso e já ajudaram muita gente. Então não deixe de fazer, porque você é o beneficiado. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, eu não canso de agradecer, que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês, com paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, abundância, tudo de bom. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro. A todos vocês eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.